E aí, chegou, pastor? Eu cheguei. Ah, então tá bom. Vamos lá. Eu Vamos cheguei, mas fazer até não oração, saí. né? Conseguiu estacionar o carro, Vitor? Deu trabalho? Deu trabalho? Então tá bom. Deu. Ó, gente, então vamos fazer oração, vamos começar. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos por ter nos dado, cuidado por ter tido conosco, a tua paz que reina em nossas vidas e nossas casas. Peço que tu abra nossos corações e mentes para estar recebendo a tua palavra, estar absorvendo mais conhecimento, né, da Bíblia, e conhecimento que nos direciona para estar aplicando o teu amor e a tua paz onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E aí, Amém. pastor Torinho, está com Vossa Senhoria? Amém. Amém. E, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus. Quero começar falando aqui no livro de Samuel, 2 Samuel. Mas antes de começá-lo, gostaria de dar uma pinceladazinha ali em 1 Samuel, que a doutora Aline trouxe magistrosamente a aula na semana retrasada, né? E esse livro seria um livro só, 1 Samuel e 2 Samuel, até porque esse livro de 2 Samuel é continuação de 1 Samuel. Em 1 Samuel nós vimos um pouco da história de Samuel, nós vimos o povo escolhendo o rei Saul, né, escolhendo um rei. Nós vimos o rei Saul desobedecendo a Deus. Nós vimos Deus escolhendo um novo rei, ungindo ali um novo rei. E terminou 1 Samuel com a morte de Saul. E agora 2 Samuel começa quando Davi recebe a notícia da morte de Saul. E esse livro eu percebi aqui a divisão, né, 3 partes. A primeira parte é o momento em que Davi recebe ali a notícia da morte de Saul, que vai começar a reinar sobre Judá, do capítulo 1 até capítulo 4, metade do capítulo 4 ali está falando a respeito dessa primeira parte, que é a primeira parte onde Davi começa a reinar sobre Judá. A segunda parte, onde ele assume o reinado no total, né, que ele assume o reino de Israel também, onde ele é ungido rei de Israel. E a terceira parte, que é a parte da queda de Davi, né, a partir do capítulo 11, quando as coisas começam a dar bastante errado para Davi, que foi a partir do momento em que ele caiu, no momento em que ele pecou, e para encobrir um pecado ele continuou pecando, continuou fazendo coisas erradas, e o reino dele deu uma abalada ali, né? Aí vamos falar um pouquinho também dos problemas, né, das guerras. Eu acho que se nós tivéssemos que mudar o nome desse livro, ele caberia plenamente o livro de Davi, porque o que nós vamos ver aqui vai falar somente de Davi. Com certeza absoluta, esse livro não foi escrito por Samuel, apesar de o rei Saul ter ido lá na cartomante, né, ter ido tentar trazer Samuel de volta. Mas não foi Samuel que escreveu esse livro, ele não conseguiu voltar. Isso é só uma chamar a atenção, porque depois que nós partimos desta terra, depois que nós vamos lá para o Senhor, não adianta tentar nos trazer de volta, porque a gente não vai voltar.
é bom demais estar lá do lado do papai lá, então não tem jeito de voltar não, tá bom? Então provavelmente esse livro foi escrito pelo profeta Natan e por Gade. É um livro histórico, é um livro bem interessante. E eu fiz o que eu procurei fazer aqui. Eu procurei trazer capítulo por capítulo, né, esse livro para que possamos entender ao manusear essa Bíblia e ao ler o livro de Samuel, que nós possamos entender cada capítulo. E tenho certeza que se você não leu o livro de Samuel por esses dias agora, se você não leu ou se você não vier a ler por esses dias, pelo menos um pouquinho da história de Davi, pelo menos um pouquinho da história desse livro, você vai sair daqui entendendo, porque eu procurei deixar bem tranquilo, tá bom? Como eu disse, foi um estudo que eu fiz para estudar junto com o Eduardo, mas que vai ser útil para todos nós nesta manhã. Que o Senhor Deus venha nos abençoar aqui nesta manhã. E vamos começar pelo capítulo 1 do livro de Samuel. É um livro que tem 24 capítulos, nós vamos falar uns 10 minutos aí de cada capítulo, portanto, eu gostaria que você separasse aí 240 minutos mais ou menos para poder prestar atenção nessa aula. Eu já vi que já tem gente saindo fora ali, que quando falou 240 minutos já está indo embora, né? Pastor Luiz, o senhor está aí ainda, né? Por enquanto, pô. Então tá bom. Olha, no capítulo 1 é o momento em que Davi recebe a notícia da morte de Saul. Ele está lá em Ziclac e chegou lá um amalequita, né, com a coroa, com a braçadeira, né, de Saul. E esse amalequita, achando que ia levar vantagem, né, que ia receber ali um prêmio, até porque Saul queria de todas as formas matar Davi, então para ele seria vantagem chegar lá e falar para Davi que ele tinha matado Saul. Então ele chegou lá contando uma história, né, mentindo para Davi. E quando Davi recebe a notícia, ele fala que ele mesmo matou, né, Saul. E aí Davi manda matá-lo, manda os homens dele partir para cima desse maldito amalequita que tocou no ungido do Senhor e matou. Mandou matar o amalequita, que levou a notícia para ele. E também no capítulo 1, Davi vai lamentar, né, a morte de Jonatas e a morte de Saul, o que prova o quanto leal ele era, o que prova que ele realmente amava Saul, né, que por algumas vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não tocou no ungido do Senhor. Isso é para nós aprendermos também que existem líderes, existem pessoas que são ungidas por Deus para poder falar em nome de Deus, que não são verdadeiramente, né, as palavras que saem da boca dele não são verdadeiramente as palavras do Senhor, mas que nós também não devemos tocá-los, né? Nós não devemos desrespeitar e deixar de amar essa pessoa. E ontem o pastor Beto trouxe até uma palavra legal que existem pessoas que falam em nome de Deus, mas que realmente não falam de Deus, né? Mas nós deveremos respeitar essas pessoas mesmo que não concordando com aquilo que ele fala e não ouvindo, né? Não dando atenção. Mas o respeito, Davi provou aqui que é necessário que nós tenhamos respeito por essas pessoas, que nós o amemos também. No capítulo 2, é o momento que Davi é aclamado rei de Judá. E após consultar a Deus, né, ele assume ali o reinado de Judá.
Isbosete, que era o outro filho de Saul, então se torna rei de Israel. O Abner, né, que fez o Isbosete rei de Israel. No capítulo 2 também, Davi ele assume esse reinado, e uma coisa que eu queria chamar a atenção é que às vezes nós temos um ministério e a gente quer assumir de vez esse ministério. Davi tinha sido ungido rei de Israel, Deus havia ungido Davi rei, e com a morte de Saul ele poderia assumir o reino por inteiro, mas muitas vezes Deus quer nos treinar também, colocando em posições que a gente possa aos poucos aprender para poder assumir, né, de forma total um ministério, para poder assumir de forma total um reinado de Deus aqui na terra, né? E Davi, ele foi ali humildemente consultar a Deus se era a hora dele estar assumindo o reinado, né, de Judá, para poder treinar. E durante 7 anos, a Bíblia nos fala que foi durante 7 anos e meio que ele reinou ali em Judá, para somente depois assumir o reino de Israel. Também no capítulo 2, a gente vai ver o Abner, né, matar ali Azael, que era irmão de Joabe. Mais na frente a gente vai falar da vingança de Joabe, mas no capítulo 2 é que traz ali a morte de Azael, né, pelo Abner. No capítulo 3, Abner faz aliança com Davi. E essa aliança com Davi exige que ele traz de volta Mical, porque Mical foi dada como esposa a Davi, e depois Mical casou-se com um outro, né? E nesse capítulo 3 é o momento que Davi faz aliança com Abner, mas pede a Abner que ele quer a Mical de volta, que ele quer a esposa dele de volta. Então Mical é trazida de volta. E também no capítulo 3, como eu disse, é o momento, né, de vingança. No capítulo 3, Joabe vinga Azael, seu irmão. E no capítulo 3 tem o lamento também de Davi pela vida de Abner. No capítulo 4 tem a morte de Isbosete, rei de Israel. E da mesma forma que aconteceu no capítulo 1, quando Saul morre, aqui Isbosete, que é o filho de Saul, ele é assassinado, né, dentro da própria casa por 2 de seus. E quando eles vêm para Davi, para poder falar com Davi que eles mataram a Isbosete, Davi aproveita e manda matá-los também, porque não pode. Davi não aceitou esse assassinato e vingou ali, mandou matar os malfeitores. No capítulo 5, afinal, Davi se torna rei de Israel. Davi assumiu o reinado lá quando ele tinha 30 anos, né? Ele se torna rei de Judá. E agora, aos 37 anos e meio, ele se torna rei de Israel. E ele reinou em Israel durante 33 anos. Então, o reinado de Davi, no total, foram 40 anos. No capítulo 5, ele tem a conquista de Sião, né, que é a cidade de Davi, a cidade fortificada, né? Tem também
o nascimento de vários filhos e filhas de Davi. Davi, no capítulo 5, né, onde ele se torna rei, onde ele tem vários filhos, e a derrota dos filisteus. Como sempre, Davi, através do profeta Natã, ele consulta a Deus se ele deve subir contra os filisteus, se ele deve guerrear. E o que é interessante nesse livro, na verdade, na vida de Davi, é que todas as coisas que ele vai fazer, ele consulta a Deus, né, através do profeta. Ele pede o profeta para poder consultar a Deus. Nós, às vezes, temos o costume de tomar decisões precipitadas, né, tomar decisões sem clamar a Deus, sem conversar com Deus, sem buscar de Deus se é isso mesmo que nós devemos fazer. Esse livro também nos ensina isso, nos ensina a buscar a Deus em todo momento, né? Esse livro nos ensina a consultar a Deus em tudo aquilo que a gente for fazer. No capítulo 6, Davi traz a Arca da Aliança. Lembra que a Arca da Aliança tinha sido roubada, né? Tinha sido levada lá para os filisteus haviam levado, né? E Davi se lembra da Arca, e Davi quer trazer de volta a Arca, né, para Jerusalém. E aí ele reúne um grupo de pessoas, né? E ele pega ali um carro de boi novo, né? E faz uma festa para poder trazer a Arca, né? Só que deu errado, porque quando Deus instruiu o povo para como conduzir a Arca, não foi só para um momento, foi para todo sempre. Como é que deveria a Arca ser? Como é que a Arca deveria ser conduzida? E aí Davi foi fazer algo, né, que aos olhos dele, aos olhos de todos era bom, né? E que era trazer de volta a presença de Deus, de trazer de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. Mas ele não consultou Deus aí, tá vendo? A gente tem que fazer as coisas sempre consultando a Deus, né? Ele não fez da forma correta, e aí deu errado. Quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, né? Quando nós queremos deixar de seguir as regras que Deus nos impôs, né? As regras que Deus criou para a gente, dá errado. E deu errado ali também. O que acontece? Em um determinado momento, um daqueles bois tropeçaram. Uzá, que é o Aiô, né, que é quem conduziu os bois, levou a mão e colocou a mão na arca e ele morreu na hora. Isso fez com que a arca fosse levada para a casa de Obed-edom. E a presença da arca na casa de Obed-edom, simplesmente por 3 meses, fez com que Obed-edom prosperasse, fez com que as coisas de Obed-edom começassem a dar certo de uma maneira extraordinária. Não é uma ministração, não é uma pregação, mas eu quero, na tua vida, dizer que todas as vezes que a presença de Deus estiver verdadeiramente na tua casa, tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você tiver que fazer, será para prosperar. Deus fará com que a tua casa prospere. Basta que você permitir que a presença de Deus esteja na tua casa, tá bom? Não, é um estudo, não é uma pregação, mas eu jamais poderia deixar de dizer para você que a presença de Deus é que muda a tua história, que muda a tua vida. E aí, depois que a arca ficou ali na casa de Obed-edom, Davi teve notícia que estava tudo correndo bem para Obed-edom, e ele foi lá buscar a Arca da Aliança. E a arca é levada, finalmente. Davi consegue levar da maneira correta a Arca da Aliança. E Davi dançava, e Davi fazia festa na frente da Arca da Aliança. E dançando e festejando, o Mical viu Davi fazendo aquilo lá, e ela, no seu coração, repreendeu a Davi, né? Ela no seu coração teve vergonha
e ela repreendeu a Davi. E acontece que, através da vergonha de Mical, através da vergonha que ela teve do que estava acontecendo, Deus também secou o ventre dela, né? E daí ela se tornou imediatamente ali estéril. No capítulo 7, e para mim é o capítulo chave desse livro, que é a aliança de Deus com Davi. Engraçado que aqui não é a aliança de Davi com Deus, é a aliança de Deus com Davi. Né? O Senhor fala a Davi através do profeta Natã, com relação ao templo, né? Porque Davi desejou construir. Ele chama o profeta lá e ele fala com o profeta: olha, eu moro numa casa bem construída, numa casa de madeira, eu moro bem, tenho uma boa casa, tenho uma mansão aqui para poder morar. E Deus continua morando entre panos, né? Deus continua morando. Eu quero construir um templo para o Senhor, eu quero construir uma casa. E isso moveu o coração de Deus. O desejo de Davi construir uma casa para Deus, construir um templo para Deus, moveu o coração de Deus. E aí Deus fala para Natã com relação ao templo. E aí Deus vai lá e faz aliança, né, com Davi. No capítulo 7, dos versículos 13 a 17. Eu vou ser ousado e vou ler aqui o que Deus mandou falar com Davi, para que você também ouça a parte chave deste livro. Diz assim a palavra de Deus, do versículo 13 ao 17. No 13 diz assim: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino estarão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas as palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Davi foi rei de Judá. Daí a expressão que nós usamos com relação ao leão da tribo de Judá, né, quando nós usamos essa expressão para Jesus Cristo. E aqui no capítulo 7, Deus está fazendo aliança que o reino de Davi será para sempre. E que Deus terá misericórdia, e que se alguém pecar, que ele vai usar de misericórdia. E aqui ele está fazendo referência a Jesus Cristo, né? E Deus fala através do profeta Natã que para sempre ele terá aliança com Israel, né? Para sempre terá aliança ali com Davi. E essa aliança segue até o dia de hoje através de Jesus Cristo. No capítulo 7 também tem as ações de graças de Davi e a promessa de continuação e a promessa da construção do templo. No capítulo 8 fala de algumas guerras, né? Esse livro, se tivesse que trocar o nome, seria Davi, ou então seria o livro da guerra, porque no capítulo 8 aqui tem muita guerra. No 9 é a bondade de Davi, né, para com Mefibosete. Vocês lembram lá de Jonatas, que Davi fez aliança com Jonatas, e Davi amava Jonas, e Jonas amava Davi, e em uma conversa de Davi com Jonatas, eles fizeram aliança. E aí Davi, por causa dessa aliança com Jonatas, ele usa de bondade com Mefibosete, que é o filho de Jonatas, aquele que durante uma guerra ele
provavelmente quebrou as pernas, né, porque ele não andava. E Davi procura, através de Siba, eu acho, e encontra Mefibosete, leva Mefibosete para casa dele e cuida de Mefibosete, e ele come na mesa do rei. E Davi devolve para ele todas as terras que era de Saul, mas manda um dos seus para poder cuidar dessas terras, para poder plantar, para poder colher naquelas terras. Mas Davi não permite até que Mefibosete vá. Ele prefere que Mefibosete continue ali no palácio e cuida dele como um filho. Isso está lá no capítulo 9. No capítulo 10, Davi derrota mais uma vez, né, os amonitas, os sírios, e Davi, na verdade, ele queria, né, fazer ali, ele faz paz ali com os amonitas. Ele queria, ele não queria a guerra, mas muitas vezes ele precisou de fazer guerra para poder ter paz. Ele queria na paz, mas os amonitas não quiseram, então vamos para a guerra. No 11, aí vem a queda de Davi. No capítulo 11 é o capítulo em que Davi adultera, né, em que Davi erra por causa desse adultério, ele continua errando. E no capítulo 11 a palavra começa assim, no ano em que os reis iriam à guerra, né? Era o momento de Davi estar na guerra, normalmente Davi está guerreando, e Davi estava lá no palácio, sem nada para fazer, assim, passeando por ali. E de repente ele foi lá em cima lá e ele viu uma mulher se purificando, né, tomando seu banho. E aí ele pergunta quem que é, e ele é advertido que ela é uma das mulheres dos seus guerreiros, né, que é a mulher de Urias. E mesmo assim Davi deseja e Davi quer, e quando ele queria, né? Então, bora, traz lá essa mulher lá para mim. Levaram a mulher para ele, e ele coabitou-se com ela, e ela engravida. E daí, para esconder a gravidez, para esconder o adultério, ele começa a cometer um monte de pecado. Primeiro, ele pede para trazer Urias, né, para esconder. Naquele tempo não tinha DNA, então se Urias vai lá e deita com a mulher dele, está resolvido o problema, o filho é dele. Mas Urias não fez isso, né? Urias, por fidelidade aos seus amigos que estavam na guerra, aos guerreiros lá, ele falou assim: como é que pode? O cara está lá na guerra lá, e eu estou aqui bebendo, comendo e dormindo com a minha mulher, e não vou não. E aí Davi envia aquela carta, a fatídica carta lá, né, para o campo de batalha, e manda colocar Urias na frente da batalha, para que ele morresse. E isso acontece. Urias morre, Davi espera passar ali o luto e casa, né, com Batseba. E teve uma coisa cruel, o pastor, teve uma coisa cruel aí, que quem levou a carta foi Urias, né? Exato. Pois é, ele levou. Será que ele não sabia ler, ou será que ele era fiel demais, estava acreditava selado, demais no ele rei? não podia abrir, não. Ele não podia Teve abrir, nem curiosidade, não. né? A carta era selada. Ele foi o homem que levou a própria sentença de morte. Exato. Esse foi um passo, né? Foi eu acho que tudo que a gente viu de Davi, eu acho que esse foi o passo mais errado. Mas aí Davi se arrependeu, e Davi voltou atrás, e infelizmente o moço já tinha morrido, e ele pegou e foi lá e casou com Batseba. Mas só que teve uma sentença ali também, né? O filho deles morreu, né? O filho de Batseba, e Davi morreu. E Davi, depois que
enquanto o filho estava vivo, ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava pedindo a Deus pela misericórdia, mas depois que o filho morreu já não tinha mais jeito, aí ele voltou a comer e voltou a uma vida normal. No capítulo 12, Natan repreende a Davi. E no capítulo 12, aí eu fico pensando assim, eu penso muito quando eu estava lendo aqui, estava pensando inclusive no nosso pastor, porque em quem a gente pensa, quem está mais próximo é a pessoa que é o nosso líder. E aí eu me coloquei ali no lugar de Natan. Às vezes tem que chamar a atenção do pastor Jorge, que fez um negócio errado ali e tal, aí você tem que chamar a atenção. Se Natan chega lá de uma vez e fala com Davi assim, Davi, você errou e você pegou a mulher do Urias, rapaz, e não tá certo. Natan estava talvez até carregando ao invés de uma carta, mas carregando as palavras de morte, né? Mas Natan foi instruído, né, através da sabedoria, ele chegou lá e contou uma historinha para Davi. E eu te sugiro de ler o capítulo 12, que a história é legal, que ele fala a respeito de ovelhas, né? Tinha um cara que tinha uma ovelhinha, um pobrezinho lá, só cuidava da ovelhinha, e o rico tinha não sei quantas ovelhas. E aí veio um visitante, ele, em vez de matar a ovelha dele, ele matou a ovelha do outro lá, e depois no final ele repreendeu a Davi, mostrando a Davi o erro que ele tinha cometido. Né? No capítulo 12 lá tem a morte da criança, né? Que é a morte do filho do pecado ali, né? Do filho do adultério. Deixa eu só pegar um gancho aqui, pastor, para duas coisas. Que eu acho o máximo essa parte da história do Natan conversando com Davi, conta a história da ovelha, que o homem que tinha muitas ovelhas, foi lá e pegou a única ovelha do pobre coitado. E Davi enche o peito, né? Só vou ler rapidinho aqui pra gente. Ele enche o peito e fala assim, ó: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Natan vira para ele e fala: este homem és tu. Falei, Jesus toma conta. Vocês imaginam que naquela época se matava daquela forma que Davi está ali no capítulo 1. O cara matou Saul, né, em tese por misericórdia, que já estava ali sofrendo. Davi chega e fala: vai lá, mata ele aí. Vai, corta a cabeça e mata, acabou. Mas eu queria deixar também uma coisa que o pastor Beto estava estudando, não sei se ele concluiu. Pastor Beto, o senhor está aí? Deixa eu ver se ele está aí. Parece que não. Não, mas... Felisberto, Beto tá isso, tá aí. Mas uma coisa muito bacana que talvez para a gente pesquisar, ele está pesquisando, que talvez Natan seja o filho de Davi, mas não tem nada assim, né? Que ele tenha afirmado. Estou aqui, eu só não estou podendo falar. Não, eu ia só falar aquele negócio que o senhor talvez estava estudando, que Natan talvez seja filho de Davi, né? É provável, 80% de chance de ser, porque ele estava dentro da casa. É o único Natan na história ali. Aquele livro que você deu de nomes, ele prova mais isso ainda, que era o único Natan ali, daquela época. Pois é, aí é bacana, né? Aí o pastor Beto está falando isso, talvez Davi não matou ele porque era filho dele. Talvez seja isso, né? Mas eu acho o máximo essa discussão do Davi ali, né? Que ele vira e fala: vamos matar esse homem, cara ordinário, né? Não sei o quê. Aí Natan vira: então tá, esse homem é você. Aí pronto, quebrou as pernas dele, né? Mas é isso, desculpa, Vitor. Não, tá. É por isso que a gente enriquece cada dia mais, é dessa forma, é aprendendo assim mesmo. E no capítulo 12 também, pastor, tem a maldição, né, e a profecia de Natan, né, porque ele fala com Davi também assim: olha, e como a espada, né, você matou lá o Eteu, Urias, a espada, né, que morreu na guerra, nunca mais vai faltar espada na tua casa. Né? A espada vai fazer parte da sua vida, vai fazer parte da tua casa. E Deus perdoou a Davi, mas ficou também essa profecia, né, que haveria guerra na casa de Davi.
No capítulo 12 ainda vai falar do nascimento de Salomão, né? Fala do arrependimento de Davi, vai falar do nascimento de Salomão, lá no versículo 24 do 12, e a conquista da cidade de Emon, né? Cidade dos Amonitas. Capítulo 13. Capítulo 13 já começou, a espada já começou a cortar na carne de Davi, né? Porque no 13 vai vir ali o incesto de Amnon, que é um dos filhos de Davi, que desejou a irmã, né? E baseado nos conselhos de um, entre aspas, amigos, que de amigo não tinha nada, falou com ele: ó, finge que você está doente, ela vai lá cuidar de você, que você quer comer da mão dela, e aí você aproveita e faz o que você deseja. E aí ele fez isso, né? Ele estuprou a própria irmã, e depois ele a desprezou. No capítulo 13 vem também Absalão mata Amnon, né? Que Absalão também, 2 anos depois do incesto, Absalão vai lá e mata o próprio irmão e foge da presença de Davi, foge lá para Jesur, eu não sei o nome dessa palavra, não sei o nome direito, mas ele fugiu para lá. Depois de 3 anos que Absalão fugiu, aí no capítulo 14, Davi sente saudade dele e pede para poder trazer Absalão de volta para Jerusalém. E Absalão vem para Jerusalém pelas mãos de Joabe. Só que ele vem para Jerusalém e pronto, fica lá, que Davi também não dá muita bola para ele, não. Davi perdoa, Davi pede para trazê-lo de volta, que está com saudade, mas não tem proximidade com o filho, né? Não tem nenhum tipo de relacionamento ali com o filho. Isso deixa Absalão revoltado e a índole, né? Talvez a índole de Absalão já não era boa. Então Absalão começa a preparar o golpe ali contra o pai, que é a partir do capítulo 15. Ele começa a conquistar o povo, começa a falar mal do pai, e quando alguém vai procurar Davi, ele está na porta da cidade, então ele atende as pessoas, ele começa a fazer ali ele fala para as pessoas que vai falar para o pai dele, na verdade, né? Ele começa a ouvir as pessoas e fala: olha, eu vou levar para o meu pai, não leva nada, e ele começa a conquistar as pessoas, né? E depois ele pede o pai dele para poder ir fazer um sacrifício, que quando ele tinha saído, que ele falou que ia fazer um sacrifício para poder voltar para a casa do pai. E aí ele, com essa desculpa, ele vai para Hebrom. E lá ele se declara rei. E aí Davi, para poder não guerrear com o próprio filho, no capítulo 15, aí vai falar da fuga de Davi, né, do momento que ele fugiu, as pessoas que ele deixou para trás, que foi no caso o Itaí, para poder cuidar das concubinas, né, a arca, a aliança, né, de Jerusalém. E é o momento em que a não chega a Jerusalém. Pastor Vitorino. Peraí, só um minutinho que está cortando. Pastor Vitorino. Tá ouvindo? Peraí que estava cortando. Começa a falar de novo aí. Vamos ver. No capítulo 15, que é a conquista que Absalão prepara o golpe, né? Ele começa a conquistar ali o coração do povo. No 16, Isso. Absalão chega de vez a Jerusalém. Pode continuar, tá bom. Isso, Davi havia fugido com os seus, e Absalão vem para o palácio, né? Assume ali o palácio. No capítulo 16 a gente vai ver também que, como Siba
descobre ali que Davi e os seus fugiram sem levar muito mantimento, então ele vai alimentar, né, toda a comitiva do rei. E Davi vai para Missu, né? E lá ele é amaldiçoado, né? Davi, que era um homem amado por todos, lá não achou abrigo, não. Ele queria ficar lá, então o povo correu com ele de lá, falou que não e amaldiçoou. Absalão, ele já no palácio, para poder mostrar poder, para poder mostrar que ele é o cara, ele fez uma tenda, e no capítulo 16 ele mostra também que Absalão ele usurpa, né, do leito do pai. As concubinas do pai dele que ficou ali, ele faz à vista, né? E engraçado que quando Davi cai lá em adultério, né? Através do profeta, Deus fala com ele que ele fez as coisas escondidas, mas que iria fazer as claras. Então ali Absalão está fazendo as claras na frente de todo mundo, o que o pai dele fez escondido, que foi a traição, né? O adultério. No capítulo 17 vem os conselheiros, né? Que é o momento que Absalão recebe conselho ali de Aitofel e o momento que recebe conselho de Uzai. E aí Deus usa, né, a Uzai, olha, até deu até um trava-língua aqui. Deus usa Uzai para poder aconselhar Absalão. E aí Uzai fala com Absalão que o pai dele é um homem de guerra, que está preparado, esperando ele lá, que ele deve juntar as tropas para poder ir atrás, e não naquele momento, né? E Aitofel fala, não, você tem que ir agora mesmo pegar o Davi cansado, que eles estão fugindo, estão cansados, estão com fome, está na hora de derrotar. Mas ele ouve o conselho de Uzai, e para sorte de Davi não foi atrás dele naquele momento, né? No capítulo 18, aí vem a vitória de Davi sobre Absalão, né? No capítulo 18 já vai vir ali a morte de Absalão. No capítulo 18 vai vir o choro de Davi, né? O lamento de Davi por Absalão. Davi vai ser repreendido por Joabe. No 18, Davi volta para Jerusalém para poder continuar o seu reinado. Então, o capítulo 18 é um capítulo bem movimentado, é um capítulo bom de se ler, né? Mas, colocando no lugar de pai, capítulo 18 é um capítulo doloroso, porque por mais que o filho se torne mal, por mais que um filho, graças a Deus nós aqui não sabemos o que é isso, ter filhos maus. Nossos filhos, graças a Deus, são bons, mas deve ser muito ruim para um pai perder um filho dessa forma. Deve ser muito ruim para um pai ser perseguido por um filho. E Davi demonstrou o amor que ele tinha quando lamenta, mesmo sendo perseguido pelo filho, ele está se lamentando pelo filho, ali no capítulo 18. No capítulo 19, é o momento que Davi é repreendido por Joabe, né? No capítulo 19 é o momento que Davi volta para Jerusalém e encontra, né, com os que foram fiéis a ele, no caso Mefibosete, Uzai. E aí se estende para o capítulo 20. Né? Essa história toda ela se estende em 2 capítulos, 19 e 20. No capítulo 21, os gibeonitas, né, vingam os descendentes. Lembra que Saul guerreou ali contra os gibeonitas, eles queriam paz, mas não teve. Né? E aí Davi entrega para eles ali alguns descendentes de Saul. Israel tá em uma seca terrível, né? E
e precisava de fazer de sacrifício. Eu não entendi bem essa parte, porque o que acontece? Eu não vejo quem sou eu para poder ver também dessa forma, né? Eu acho que não sei se foi o certo entregar, né? Eu lutaria, jamais eu ia entregar alguém assim para a morte, mas naquele tempo é diferente de hoje. Então, como forma de agradar ali os gibeonitas, né, e de cessar aquela seca terrível ali sobre Israel, então é que Davi resolve entregar ali 7 descendentes de Saul para que sejam enforcados, né? Tem também a guerra contra os gigantes filisteus, né, que são aqueles 4 gigantes ali que no capítulo 21 vai falar a respeito deles também, que os guerreiros de Davi venceram. No capítulo 22 e 23 vai vir os salmos, né, o cântico de Davi a Deus ali. Capítulo 22 e primeira parte do capítulo 23. A segunda parte do capítulo 23 vai falar a respeito dos guerreiros, mais uma vez, nomeá-los, né, dar nome aos guerreiros de Davi, quem foram. Os principais ali, os 37 guerreiros, né, os principais guerreiros de Davi. E no capítulo 24, que é o último capítulo, é a respeito do censo. E Deus não pediu para Davi nenhum censo, né? Deus não falou com Davi para poder contar o povo. E Davi foi lá e, por conta própria, pediu a Joabe, pediu aos seus ali que contasse o povo para saber o número de guerreiros que ele tinha. E aí Deus não gostou muito dessa ideia, não. E aí Deus falou com Davi, olha, eu não mandei você contar ninguém, mas como você fez isso, eu vou te dar 3 opções aí para você poder escolher. Ou você quer 7 anos de seca, você quer fugir dos seus inimigos durante 3 meses, né? Ou você quer a peste, né? E aí Davi escolheu ficar na mão de Deus. Melhor ficar na mão de Deus, que é misericordioso, do que ficar na mão do homem, que é mau. E morreram ali 70 mil homens durante a peste, né? Mas Deus usou de misericórdia, mais uma vez, porque Deus é misericordioso, mais uma vez ele usou de misericórdia ali com Davi, com o reinado de Israel. E cessou-se. E aí Davi vai e ergue um altar para sacrificar a Deus. E termina por aí o capítulo 24. História de Davi em 2 Samuel. Deixa para a gente grandes lições. Deixa para a gente por último, até que nós devemos sempre estar na mão de Deus, nós devemos sempre escolher ficar na mão de Deus, deixar Deus guiar os nossos passos, porque Ele é misericordioso, né? Deus usa de misericórdia para conosco. Eu queria agradecer pela oportunidade e pedir não sei se o André chegou aí, mas o pastor Luiz está aí, pastor Luiz, pastor Beto, complementos. Então, pastor Beto, pastor Luiz, a palavra está com vocês. Tá, mas tá ótimo, pastor Vitorino, não tem problema nenhum, não. As únicas coisas que eu queria pontuar, que eu gosto muito, né, da história de Davi, do modelo de Davi, e de vez em quando traz até um pouco de temor. Porque alguns versículos, né, que eu entendo chave ali na história de Davi. Primeiro ali em 1 Samuel, que o senhor falou, né? 13, 14, quando Davi foi escolhido por Deus. Só vou ler para a gente aqui. Já agora não subsistirá o teu reino, isso é Samuel falando com Saul. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E isso é confirmado lá no discurso de Paulo, que eu vou ler aqui também, acho que está lá em Atos, espera aí só um minuto.
Paulo fazendo uma defesa, ele faz uma retrospectiva. Está aqui, ó, em Atos 13. Vou ler o 22 e o 23 aqui, né? Quer dizer, o 21 e o 22. Então, ele fazendo a retrospectiva, ele fala ali, Paulo. Então, eles pediram o rei e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E, tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, eu sempre penso na história de Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Sempre que eu falo sobre isso, dá um certo temor. Olha o que aconteceu na vida de Davi, e Davi era um homem segundo o coração de Deus, que fazia a vontade de Deus. Deus já fez essa profecia quando o ungiu. E Deus não passou a mão na cabeça dele por causa do pecado, né? Mas o que levou, né, Davi a também Deus ter essa benevolência, vamos dizer assim, né? Apesar de ele pagar pelo pecado dele, né? Ele teve essas benevolências, cuidar de Deus. Aí eu vou colocar um slide aqui, é uma aula que eu dei para os meninos no Jet Kids, só para falar um pouquinho disso, que eu sou apaixonado com essa parte, tá? Deixa eu colocar aqui bem rapidinho. Aí vocês estão vendo o slide aí, né? Essa carinha maravilhosa, sorrindo. Quais que eram as virtudes de Davi, né? Primeira coisa que tem é a obediência a Deus. Ele obedecia à ordem de Deus. Ele era fiel a Deus. E todas as vezes ali que Davi pecou, ele se arrependeu amargamente. Ele se humilhava perante Deus, né? Então outra coisa interessante, né, na história de Davi que a gente percebe, ele era paciente para aguardar a resposta justamente de Deus. E isso às vezes deixava as pessoas até em volta ansiosas. E ele era adorador, mas também ele tinha algumas habilidades e capacidades humanas, né? Ele era um estadista, ele era um líder, né? Ele era um soldado, um pacificador, parece um pouco contraditório, né? E ele tinha muito amor no coração, né? Ele, na história ali que o pastor Vitorino falou, de Mefibosete, filho neto ali de Saul, né? Filho de Jonas, que era um dos melhores amigos dele, de Davi. E ele perdoou Mefibosete, né? Faço ideia, Mefibosete recebendo notícia que Davi estava chamando ele. E ele era um pastor, né? Deus escolheu como homem segundo o coração dele um homem que era pastor, que ele foi criado ali cuidando de ovelhas. E Jesus, ele era um título que ele pegou para si, né? Bem enfaticamente. Ele fala ali, eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? E o versículo-chave, né, do livro, aqui, é exatamente esse aqui, ó, que o pastor Vitorino também enfatizou. 2 Samuel 7,16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. E aí é uma profecia de Cristo, né? Que ele vem da descendência de Davi, da tribo de Judá. E é uma profecia de Cristo ali já. Né? E Deus escolhendo, né? Eu acho grandioso isso. Deus escolheu Davi, você ser escolhido, vocês imaginam? Você ser escolhido como um homem segundo o coração de Deus, e Deus colocando uma profecia, né? É o que o pastor Vitorino falou, bem bacana. Davi ainda quis construir ali a casa de Deus. Deus falou que eu não preciso de casa, não. A gente lembra nesse momento de pandemia, né? Deus falando, eu não preciso de casa, né? E Deus depois mostrou através de Cristo que ele vive dentro do coração do homem, né? Vindo aí o Espírito Santo. E por último, queria só mostrar isso aí, que conversei com os meninos em sala uma vez, que isso aqui eu só estava mostrando, né,
a diferença das atitudes de Davi e de Saul com o pecado. Né? O que aconteceu? Saul não se humilhou, Saul não se arrependeu, Saul não tentou se acertar com Deus. Então a gente vê ali em 1 Samuel, né? O reinado de Saul, ele peca e o reinado de Saul é rejeitado. Ele não foi rejeitado porque Saul pecou, ele foi rejeitado porque Saul não se arrependeu. Davi pecou, às vezes até pior que o próprio Saul, em tese, né? Na visão humana. Mas ele se arrependeu. Ele teve que pagar pelo pecado, mas o reino dele está aí até hoje, através de Cristo, né? Não o reino de Davi, mas o reino de Deus. Sim. Então, são as palavras, né, que eu queria falar. Queria passar para o pastor Beto, para ele dar uma palavrinha. Ontem ele deu uma mensagem muito bacana. E ele finalizar e nos despedir em oração. Eu quero visualizar um negócio com você. Eu não estou podendo falar mesmo, realmente minha boca acordou muito inchada hoje. Mas eu fico assim, coçando para falar. Eu aconselho, quem tiver condição de Israel, porque isso é uma das coisas, um dos fatos que mexe muito com a gente. A realidade de Israel. Existe lá em Israel 3 homens que são muito considerados, protegidos. Se você falar mal deles, você apanha de qualquer pessoa, eles te batem na rua. E são quase que idolatrados. Moisés, Elias e Davi. Você achou que eu ia falar Jesus, né? Jesus não chega nem perto desses 3 caras. Lá em Israel, eu estou falando em Israel, o judeu, ele considera Jesus o profeta, considera Jesus um cara importante, mas ele não é maior que Moisés, nem maior que Elias, nem maior que Davi. Quando você vai andando em Israel lá, só para vocês terem ideia disso tudo que o Vitorino leu aí, você vai em cada lugar, cada loja tem um nome de Davi. Davi, loja Salomão, padaria Davi, loja Davi, tudo é Davi e Salomão. Que é os 2 em Jerusalém, né? Que edificaram Jerusalém. É porque a gente fala assim, a gente lê a história, como vocês leem hoje, como o Vitorino está apresentando, a história bíblica ela é maravilhosa. Mas quando você vê lá como que aquele povo até hoje, né? Muito mais de 3.000 anos, mais de 5 anos, eles são pessoas idolatradas. É um respeito, é igual Maomé, é igual Alá. Eles são muito considerados, respeitadíssimos. Davi é um cara excepcional em Israel. É um cara que é além do normal. Na entrada de Jerusalém, perto do túmulo, o túmulo dele está lá, é visitado, milhões de pessoas visitam o túmulo anualmente. Tem uma estátua enorme dele. Ele era um cara muito maior do que isso que a gente lê. A gente lê o livro como uma historinha. É um cara muito importante. Basta você saber que ele é maior do que Jesus lá em Jerusalém. Ele, Moisés e Elias. Esses 3 caras que são respeitadíssimos. Então, isso é um negócio muito legal. Quando a gente está lendo a escritura, a gente fica lendo como um livro de história, e realmente Samuel é um livro de história. Mas vocês têm que saber isso aí, ó. Como que esse cara é amado, querido e importante na vida dele. Não é à toa que no Novo Testamento cita-se ele. Não é à toa que Deus escolheu para Deus vir como homem. Deus veio através da descendência desse rapazinho, desse Davi. Então, assim, vocês terem a grandeza, a seriedade e a profundidade como Deus diz assim, um homem segundo o meu coração. É que Deus tinha um plano muito grande, muito maior do que Davi mesmo pensava. E Deus, então, ele olhava esse negócio. E outra coisa que Deus via, é isso que o Luiz acabou de falar, a facilidade com que Deus tinha acesso ao coração de Davi. Era um cara que fazia as coisas erradas, como nós fazíamos, mas ele se preocupava com Deus nos detalhes. Quando o Vitorino disse assim, que Deus agradou de Davi construir um templo, é que Deus contemplou o coração de Davi.
o desejo profundo. É igual você, quando você quer fazer alguma coisa, Deus olha o seu coração primeiro, né? E por isso que Jesus fala assim, que nós não sabemos orar como convém. Porque Deus está olhando primeiro a sua intenção da sua oração. E Deus se agradou muito de Davi. São esses dois detalhes que eu queria colocar, muito interessantes. Clamar a Deus para vocês poderem estar em Israel um dia, para vocês verem isso na prática, vocês verem como é que é impressionante. E eu fiquei realmente impressionado. Eu conheci Davi, eu já era apaixonado, fã de Davi na Bíblia, mas quando eu cheguei lá eu vi, era um cara que até hoje, gerações após gerações, ele é muito amado. Luiz, é para encerrar com uma oração, é isso? Peraí, só um minutinho, que a Raquel Gaia pediu para fazer uma pergunta, pastor. Só um segundo. Pode fazer, Raquel. Os pastores. Uma dúvida em relação ao levantamento do censo. Em 2 Samuel 24:1, assim, a gente sabe que tem as questões de tradução, né? Mas o texto diz assim: tornou o Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Aí esse mesmo texto, ele repete em 1 Crônicas 21. E o texto diz: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Eu sempre tive dúvida em relação à diferença dessas duas traduções. Queria que um de vocês pudesse me esclarecer, se possível. Engraçado, Raquel. Esse foi o tema e o texto que eu li ontem na reunião de oração. Você sabia que Satanás ele é um anjo, né? Sim. Caído. Você sabe que anjo, quem dá ordem anjo? O próprio Deus, não? É só Deus. Homem não manda em anjo, não. Anjo da guarda, faz isso para mim. O anjo não obedece, não. O anjo obedece a Deus. E o diabo, esse texto, ele é claro que Deus mandou. Satanás, ele foi trazer É o seguinte, às vezes Deus está vendo você pendendo para um lado, ele vai lá para provar isso, ele manda Satanás, igual fez com Jó. Você imagina Jó, você vai entender o diabo chegou e falou: Jó, você viu meu servo? Jó, quem perguntou para o diabo primeiro quem viu meu servo? Foi Deus. O diabo não falou nada de Jó. Deus incita, porque Deus quer algo muito grande, muito maior às vezes. Ali Deus já sabia o coração de Davi. Davi estava ficando soberbo, e para expurgar esse pus de uma vez, ele mandou Satanás. Satanás vai lá, incita Davi manda fazer o censo, e aí Deus fica irado e castiga ele, né? Poxa, mas Deus já sabia que ele caiu já, mas Deus é um jeito de Deus tratar logo uma ferida e fechar aquela ferida. Nunca mais se ouve-se falar em censo através de Davi. O que era o censo? Você sabe, o censo era uma pesquisa, mas que na época era para se engrandecer, para os reis se disputar entre si, dizer: eu tenho mais gente, eu tenho mais guerreiros. Às vezes, isso muito quando Israel começou a conquistar as terras lá em Josué, quando eles começam a conquistar as terras, que os outros povos já tinham medo de Israel por causa do Deus de Israel. Deus quer sempre conservar isso. Que o povo tema a mim por causa do meu poder. Foi o que Joabe falou para Davi. Por que você quer isso? Se Deus não é grande demais, você já não tem poder, o nosso Deus não está do nosso lado. Se Deus quisesse botar 1000, ele botava 1000, se quiser botar... Joabe contesta isso com Davi nesse texto de Crônicas aí que você leu. Porque Sim. Deus não dá a glória dele para ninguém. Esse é o versículo chave disso aí. Por que Deus se irou? Ele não quer que o homem faça alguma coisa e ache que é por mão dele. Davi conquistou agora porque tem 1000 exércitos. Não. Davi conquistou porque eu sou Deus, eu estou liderando por ele. É isso que Deus queria o tempo todo. Amém. Entende? Certinho. Obrigada, Bruno. O pastor, primeiro, pastor Vitorino, pastor Beto, amei a aula hoje, sabe? Amei mesmo. E queria
que o senhor terminasse a oração, pastor Bento, e lembrar de orar pelo André e pelo Dute. Bom Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui ouvindo a tua palavra. Obrigado, Senhor, multiplique suas bênçãos sobre o Vitorino, que não só nos conduziu nesse estudo, mas também, Deus, o Senhor operou um milagre na vida dele, que ele supriu a falta do Dute, do André. Eu, de certa forma, não sei o que está acontecendo com o Dute, com o André, mas nós clamamos como corpo de Cristo para que o Senhor intervenha, para que o Senhor venha ao encontro das suas dificuldades e sara, Deus, as suas feridas e dê para eles sabedoria para administrar e para conter esse problema. Derrama tua graça sobre nós nessa manhã. Que essas palavras hoje estudadas, Deus, permaneçam na nossa alma, no nosso coração. Que nós atentemos, ó Deus, às delícias desse Evangelho e nos convertamos, ó Deus, totalmente a Ele, ao que nós ouvimos, às ministrações, ao que nos foi ensinado, Deus. Porque que proveito tem ouvir tanta coisa boa e não guardar e não praticar. Dá-nos a graça, Senhor. Abençoe cada um, Deus, na sua casa, nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Até mais, galera. Vamos ver que tá.